Olá, amados. Irmãos, como vocês podem ver, eu mudei aqui um pouco o meu cenário, sabe, um pouco da rotina. Irmãos, tem alguns irmãos que estão me mandando um comentário, mandando alguns e-mails, me perguntando a respeito do templo. E alguns também colocam ali, expõem ali os seus pensamentos, né, a respeito do templo e a respeito também do Messias. Como eu sempre digo, o YouTube é um livre acesso a todos, né? E ali ele pega todos os pensamentos, aceita todos os pensamentos, né? E assim também eu tenho a liberdade, assim como os irmãos têm a liberdade de expressar os seus pensamentos, eu também tenho a minha liberdade de expressar os meus pensamentos. E falando a respeito aqui de pensamentos, eu tenho o meu pensamento a respeito do templo. Esse mesmo templo de Salomão, o templo de Israel, né? Aquele mesmo que eu acredito, o templo que já foi destruído no ano 70 depois do Messias. Eu acredito assim, acredito que houve um templo, mas acredito também que ele foi destruído já. E assim como está na Bíblia, porque eu acredito na Bíblia, a Bíblia a qual eu tenho hoje, que eu vou por ela, né? Eu aceito o que está escrito nela, não aceito seus erros, mas aceito o que está escrito nela. É dela que eu acredito que existe um Criador, porque se eu não tivesse a Bíblia, como que eu iria saber se o que realmente é o Criador, ou o que o Criador tem feito, ou ele fez? Então é pela Bíblia que eu tenho os meus pensamentos, que acredito no Criador. E entrando aqui já no raciocínio dos irmãos a respeito do templo, alguns irmãos dizem que existem algumas passagens que relatam sobre o Filho, que o Criador, que a palavra, a Escritura, a Bíblia, relata sobre a vinda do Criador antes mesmo dele vir, né? E eu acredito também, meu querido, eu acredito também assim. Só que eu acredito também no que está escrito. Eu acredito também no que está escrito, tá? E uma das passagens que está escrita, que eu não vou dizer, eu debato, né? Eu não debato nada, eu não sei de nada, eu simplesmente, como eu estou dizendo, eu vou pelo que está escrito. Uma das passagens que eu sempre entro em discussão formal, uma discussão amigável, uma discussão sobre o assunto com os meus irmãos, a respeito do que está escrito em Hebreus. Eu peço a você que me acompanha aí pela sua Bíblia. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Veja bem, algumas Bíblias, como essa daqui mesmo, que eu tenho, versão Almeida, Ferreira de Almeida, ela, não só essa versão, mas a versão de Jerusalém também, ela destaca aqui no rodapé, né, algumas passagens que falam a mesma passagem no qual nós estamos lendo. Como aqui, ó, diz, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Então ela pega esse mesmo trecho, essa mesma passagem do versículo e te leva numa outra passagem que fala a respeito do mesmo assunto. Como aqui, eu serei pai e ele me será filho. E com isso muita gente tem se confundido. Muita gente tem esperado ou tem colocado, né, apostado, colocado a sua fé nessas passagens e atribuído a si mesmo, para si mesmo, uma versão a qual, né, na verdade não existe. E eu vou passar para você aqui porque eu acho que não existe. Não estou dizendo que as Escrituras, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, não relata sobre a vinda do Messias. Mas eu estou dizendo também que algumas passagens aqui, o próprio homem, a própria Bíblia,
te faz pensar de que realmente foi dito tal coisa na antiga aliança. Mas não foi. Como aqui, ó, na versão católica, eu já tive vendo na versão Jerusalém, ela, no mesmo versículo, ela coloca entre parênteses ali, né, a parêntese, e coloca o versículo, que está em 2 Samuel, capítulo 7. E ela diz que, né, ou seja, a própria Bíblia ali, né, nesse caso, faz você acreditar, faz você pensar que realmente isso foi dito, né? Talvez pode ter sido até dito, né? Talvez alguém falou sobre essa mesma passagem, sobre esse mesmo assunto, mas não que se refere nem mesmo ao Messias ou a tal outra pessoa. Mas para entendermos melhor, vamos lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. E versículo 14, que diz assim, a mesma coisa que nós lemos lá em Hebreus 1. Isso também, em algumas passagens, está em Atos, se não me engano, Atos 13 também fala sobre isso. Mas eu quero mostrar aqui para você se realmente o assunto está dizendo sobre isso. Se ele se refere ao mesmo pensamento que está em Hebreus. Vamos ver aqui. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Se eu pegar o que está em Hebreus e trazer para cá, no primeiro assunto, na primeira frase que está em 2 Samuel, capítulo 7, vai acontecer o que eu disse. Que diz assim, ó, versículo 14. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Se eu parar por aqui, então vai dar a entender certamente que realmente Hebreus 1 e Atos 13, como eu disse, está realmente falando da vida do Messias. Ou seja, então aqui Natã se revelando, um profeta Natã, ou seja, o Criador se revelando para o profeta Natã, para que Natã falasse a Davi. Então realmente dá a entender que já no passado o Criador já tinha a intenção de mandar o Messias. Não que ele não tivesse, tá? Eu só estou querendo levar você para a Escritura. Eu estou só querendo levar você para o que está escrito, tá? Não o que eu imagino que pode ser ou o que você imagine. E também não estou te falando aqui porque eu sei ou porque eu sou copista ali da Escritura, né, e sei toda a Bíblia. Não, eu só estou querendo levar você realmente para o que está escrito. E o que está escrito aqui é isso o que eu vou ler agora. Então diz assim, ó, só vou pegar aqui o versículo 12, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim, ó, quando teus dias terminarem, isso Natã falando para Davi, e dominares com teus pais, e dormires com teus pais, então estabelecerei depois de ti, é o que está escrito aqui, depois de ti, um dentre a tua descendência, que sair das suas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Veja bem, se eu pegar depois de ti, claramente está falando depois de Davi. Aí se você me disser, não, mas a descendência de Davi, o Messias também veio pela linhagem de Davi. Correto? É exatamente como está escrito, né? Mas eu vou mostrar para você que essa linhagem, e quando diz aqui depois de ti, não seria para 500 anos depois. Seria para aquele momento. E eu vou te mostrar isso dentro das Escrituras, aqui dentro da Bíblia. O versículo 13 diz assim, ó, ele, depois de ti, ele construirá uma casa. Casa ou templo é a mesma coisa. Construirá uma casa ao meu nome, e eu edificarei, e eu fortificarei eternamente o seu reino. Aqui, ó, se você pegar, ele construirá uma casa, você já passa a notar que o Messias não construiu casa alguma. O Messias não construiu casa alguma.
templo algum ele construiu. Se você disser que está escrito que essa casa e esse templo é realmente o templo ao qual ele citou lá em Mateus, que diz: e destruirei esse templo, e esse templo eu colocarei esse templo de pé dentro de 3 dias, você está equivocado também, porque aquela passagem é uma passagem, essa passagem é outra passagem. Então, quando diz aqui sobre casa, como está no versículo 13, ele construirá uma casa ao meu nome, realmente é o templo. E isso também eu vou mostrar para você que realmente é o templo. Aí tem uma vírgula e diz: e eu fortificarei eternamente o seu reino. Então veja bem, quando se fala em reino, quando se fala em trono, que algumas versões não está reino, mas está trono. Então quando se diz trono, reino, reinado, seria exatamente eternamente, né? Seria realmente esse eternamente que está aqui. Ou em algumas versões está para sempre, a expressão para sempre. Mas se você notar aqui, quando ele diz uma casa ao meu nome, vírgula, ele diz e eu fortificarei eternamente o seu reino. Ou seja, dentro daquele reino não faltará um sucessor. Assim como houve um sucessor, Josué, para Moisés, depois de Josué veio outro, depois veio um rei e depois veio outro, e assim sucessivamente. Ou seja, não faltaria um reino. Aqui está querendo dizer isso, não faltaria um reino, ou seja, o Criador não deixaria de fortificar o reino, ou seja, o reinado, né, ao povo de Israel. E você vai entender isso também. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Capítulo 22, versículo 9, diz assim, ó: eis que um filho nascerá de ti. Isso mesmo, Natã, ou seja, repete a mesma história. A mesma história. Eu estou lendo aqui em 1 Crônicas para que a gente possa entender melhor sobre esse assunto. Depois nós vamos voltar lá em 2 Samuel. E eu vou fazer a minha colocação, o meu pensamento, o meu raciocínio. Não que você tenha que acompanhar uma coisa assim, mas esse é o meu pensamento. Como eu já disse, eu tenho liberdade para isso. Diz assim, ó, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Eis que um filho nascerá de ti, e ele será um homem de paz, e lhe darei repouso de todos os seus inimigos à sua volta. No mesmo versículo, há um ponto aqui, ponto final. Ou seja, o que ele questionou, o que ele falou, aliás, o que ele falou para Davi, que isso ele iria fazer. Só que um detalhe vem depois desse ponto, que diz assim, ó: Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel em seus dias. Veja bem, se você disser, mas essa Bíblia aí, que você está lendo, ela não bate bem, ela é falsa, sei lá o que, qualquer coisa assim. Então, se essa mesma versão aqui que eu estou lendo, a mesma Bíblia que eu estou lendo, ela é falsa, então ela vai ser falsa também para Hebreus. Correto? A mesma Bíblia que você está lendo, se ela for falsa nessa parte aqui, nessa passagem, então você pode considerar também Atos 13 que é falsa, você pode considerar Hebreus 1, versículo 5 também que é falso. Se não disse essa passagem aqui em 1 Crônicas, também não disse a passagem em Hebreus, no capítulo 1. Tá? Então eu estou usando a mesma Bíblia a qual eu li em Hebreus, capítulo 1, e estou usando a mesma Bíblia aqui para ler 1 Crônicas. Se eu considerar que a mesma Bíblia está correta em Hebreus, eu também vou considerar que aqui também está correto. Então, voltando para o nome de quem a Bíblia está falando, aliás, voltando aqui, né, para o filho, né, a expressão que foi usada, eu serei pai e ele me será filho. Então não é o Messias. Porque se em Samuel 7 está falando do Messias, 1 Crônicas 22, versículo 9 também está falando do Messias. Só que aqui não relata o nome de Messias, ou Senhor, ou Jesus, ou qualquer coisa assim. Né? A nossa Bíblia que nós temos aqui, eu estou dizendo Senhor porque não tem Yahushua.
ou não tem Messias, não tem Yeshua, não tem nada mais que isso. Mas ela diz Salomão. Salomão será o seu nome. Aí só terminando o versículo aqui, para terminar o meu raciocínio. Ele, versículo 10, ele construirá uma casa. Veja que é a mesma casa lá que está em Samuel 7. Ele construirá uma casa para meu nome. Ele será para mim como filho. A mesma coisa. E eu serei para ele como pai. E estabelecerei seu trono sobre Israel para sempre. Veja que o trono em Israel para sempre seria um reinado para sempre. Ou seja, seria sucessivamente aquele que morreu, o rei que morreu, certamente iria ter um sucessor dele. E isso que seria o reino, ou a casa, ou o trono para sempre. Tá? No versículo 11 diz assim, ó, agora, meu filho, seja o Criador contigo, e terá sucesso na construção da casa do Criador, do Eterno, como disse de ti. Aqui no versículo 17, de 1 Crônicas, capítulo 22, o mesmo capítulo, diz assim, ó, versículo 17, e ordenou Davi a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo, não está o Criador convosco, e repouso não vos deu ao redor, pois deu em minhas mãos os habitantes da terra, e foi subjugada a terra diante do Criador e diante do seu povo. Versículo 19, agora deem vossos corações, vossas almas, para buscardes o Criador. Levantai-vos, e começai a edificar o templo. Então, quando a gente volta lá para Samuel, para 2 Samuel, capítulo 7, e voltamos aqui para o que está escrito no versículo 14, ou no versículo 12 e 13, como nós lemos aqui, então já, assim, né, eu não estou querendo colocar nada na sua cabeça, mas já deu a entender que realmente essa passagem é para o filho Salomão, filho de Davi, e não para um descendente de Davi. Ou seja, Salomão também era descendente de Davi. Né? Essa é a confusão que eu vejo que os irmãos estão fazendo. Somente isso. Agora eu vou pela minha lógica. No versículo 14 diz assim, ó, ele serei pai, e ele me será filho. Como nós lemos já. Ponto. Aí vem o meu questionamento. Vem o meu raciocínio. E se ele fizer o mal, eu o punirei com a vara de homens e com o açoite de filhos de homens. Então veja bem, ele diz, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Vamos entrar agora no seu raciocínio, no seu pensamento. Tá certo? Vamos entender que realmente aqui o Criador está falando do Messias, do filho dele, o Messias. E ele diz, e se ele fizer o mal? Então veja bem, eu te pergunto agora, você acha que o Messias veio com a intenção de fazer o mal? Ou ainda melhor, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que o Criador, ele mandou o Messias indeciso em que ele pudesse fazer o mal ou o bem? Você acha que havia dúvida no Criador? Porque se ele está falando do Filho, se o Criador está falando do Filho nesse versículo, no versículo 14, então o Criador, o nosso Eterno, que criou os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há, né? Tudo que há aqui no mundo foi o Criador que criou. Eu acredito assim. E também acredito que o Messias é realmente o filho dele. Eu acredito que realmente o Messias é o filho dele. Só que eu não estou atropelando as passagens, eu não estou atropelando a Escritura, como muitos estão atropelando. Então, se eu crer que aqui o versículo 14, 2 Samuel, capítulo 7, está falando do Filho, então o Criador, o nosso Eterno, tinha dúvida sobre ele. Porque ele diz, e se ele fizer o mal, não
podia, não tem lógica ser, tá falando esse versículo aqui, tá falando do nosso Messias. Não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 5, ou não, versículo 21, diz assim, ó, o que não soube o que é pecado. Isso aqui, Paulo está falando do Messias. Então diz, ó, o que não soube o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça do Criador. Então veja bem, Paulo está querendo dizer ali que no Messias não houve pecado algum. Não houve pecado, não houve maldade, não houve mal no Messias. Como que eu vou incluir essa passagem com o que o apóstolo Paulo falou? E ainda mais, quantas e quantas passagens você vai ver dizendo que o Messias, pelo sangue, fez redenção ao nosso pecado, fez remissão dos nossos pecados. Ou seja, ele remiu os nossos pecados. Então, se ele fosse um pecador ou houvesse mal no Messias, então eu posso me julgar se realmente houve um mal nele, né? Ou se pelo menos passou pela mente dele algum mal, então ele já não foi o santo a qual nós esperávamos. Então ele já houve pecado nele, então ele não pôde me salvar. Então, ou seja, eu continuo sendo um pecador e continuo sendo destinado para a morte eterna. Não é? Então eu vou entrar em contradição comigo, eu vou entrar em contradição com a palavra, eu vou entrar em contradição com o Messias, com o próprio Criador, vai virar uma bagunça. Por isso que eu estou dizendo para você, esse versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 7, não se refere ao Messias. Não se refere ao Messias aqui. E eu posso estar lendo mais com você. Vamos só terminar o versículo 14. Fizeram mal, ou eu punirei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Olha só o final do versículo 14. Jamais poderia estar se referindo ao Messias, né? Ou eu te pergunto ainda mais, você tem alguma passagem que você possa colocar que se refere ao Messias como dúvida a ele? Qualquer passagem, principalmente do Criador para ele, ou então um ultimato ao Messias, dizendo qualquer coisa. Olha, meu filho, se você mandar nos meus estatutos, falando para o Messias, eu vou te punir com vara. Você tem alguma passagem que se refere ao Messias dessa forma? Uma cobrança a ele do próprio Criador? Se você tiver, por favor, né, vamos nos ajudar aí. Porque como eu estou falando aqui, eu estou lendo, mas eu estou compartilhando, eu não estou te ensinando. Então eu quero que você compartilhe comigo tudo que você achar diferente do que eu estou falando. Porque eu quero aprender. O versículo 15 diz, e minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. No versículo 16 diz, tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será fortificado para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, Natan falou a Davi. Como eu tinha dito que Natan, o profeta, tinha falado a Davi. Então veja bem, olha, tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. E o teu trono será fortificado para sempre. Versículo 16. Veja bem que esse trono seria o reinado. Hoje eu creio, pelas Escrituras, não achei base que dentro da Escritura que me faça acreditar que o reino do Criador vem depois de um tempo apocalíptico, né, ou depois do Apocalipse. Eu não achei ainda na Escritura alguma coisa que me firmasse nesse pensamento, porém eu creio no reinado do Messias hoje. Eu creio que ele reina hoje sobre nós. Hoje ele que reina sobre nós. E nós estamos dentro do aprisco dele, ao qual ele é o pastor das ovelhas. Esse é o único aprisco que eu conheço, qual nós estamos dentro. E haverá um só pastor, como está lá em João 10. Haverá um só pastor e um só rebanho. Então, eu creio também nesse reinado dele hoje. E por várias passagens na Escritura me revela isso. Então eu não posso acreditar que o reinado aqui, dizendo aqui que teu trono será fortificado para sempre. Eu creio exatamente
dessa forma, que o reinado, o trono, né, o sucessor, no caso de Salomão, de Davi, de tudo mais, foi quem? Foi o Messias. Tanto é que ele é dado como rei, como sacerdote, né, o único sacerdote. Ele é dado como rei, por quê? Porque ele foi sucessor de tudo isso. Ele foi sucessor, o único e o último sucessor dos profetas, que a lei e os profetas profetizaram até João. Isso aí eu já bati, vou bater sempre enquanto eu viver, que eu não acredito em pastores, eu não acredito em profetas, nesses títulos aqui dados aos homens, eu não creio de maneira nenhuma. Então, ou seja, nesse mesmo reinado a qual o Messias reina hoje, seria o que está afirmando aqui, o que o Eterno firmou para um eterno, para a eternidade, que diante o trono, no trono, né, no reinado de Israel, não faltaria um sucessor para esse trono. Não faltaria, jamais. Por isso que ele diz, tu acaso, teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será fortificado para sempre. Então eu creio desta forma. No capítulo 9 de 1 Reis, no versículo 4, ora, se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e minhas ordenanças, que eu repito novamente, que Salomão não guardou, então confirmarei o trono do reino, o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo, não te faltará, olha só o que eu estava dizendo antes, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porque tanto qualquer um sabe disso, que Salomão não viveu. Salomão morreu. Se ele não tivesse pecado, ele ia sobreviver, ele ia viver para o resto da vida? Também não. Porque já foi predestinado a todos morrerem, como está lá em 1 Coríntios. Todos foram predestinados a morrerem, pelo menos a primeira morte. A segunda morte é aquele que morrer pela segunda morte, ou pela segunda vez, né? Melhor dizendo, aquele que morrer pela segunda vez, esse não é digno da salvação, esse não terá salvação. Mas uma morte pelo menos é dada ao homem, tá? Uma primeira morte pelo menos é dada ao homem. Então por isso que o que diz aqui no versículo 5, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo, não te faltará varão sobre o trono. Sobre o trono. Então, voltando lá novamente, né, em 2 Samuel, capítulo 7, volta a dizer que aquele versículo 14, jamais poderia estar falando ali com o Messias. Essas passagens aqui, qual eu li, todas essas passagens, é simplesmente para confirmar para você que realmente, lá no capítulo 7 de 2 Samuel, a palavra ali, o Criador está falando realmente com Salomão, e não com o Messias, como todos pensam, né? Como todos acreditam. No versículo 6 diz, se porém vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes, e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e meus estatutos, que vos tenho proposto, e fordes servires outros deuses, curvando-vos perante eles. Então veja aqui, ó, primeiro o Criador vem para Salomão e faz uma colocação para ele, olha, se, Salomão, se você fizer tal coisa, se você andar nos meus estatutos, se você me ouvir, se você me obedecer, vai ser assim, né? Vai ser tudo de bom para você. Mas agora ele vem no versículo 7 dizendo, se você andar erradamente, né, se você não me obedecer, aí ele coloca o que ele vai fazer, ó, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. Então veja, que nós já lemos lá para cima, lá que o reino, no caso aqui de Salomão, era para sempre. Mas aqui ele diz se, né? Então o reinado de Salomão já acabou com Salomão vivo mesmo. Então, no versículo 7, então exterminarei Israel da terra que lhe dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome é o templo. É o templo que foi destruído no ano 70 do Messias. É o mesmo templo. Que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença.
e Israel será por provérbio, zombaria sobre todos os povos. Versículo 8. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Criador assim esta terra, a esta casa? Então veja só, meu querido, são muitas versões, né? São muitas e muitas versões aí. Então, de repente você está dizendo: não, meu irmão, essa versão que você tem aí, né, essa versão aí é mentirosa. Então, o que eu disse para você, essa versão é que eu tenho aprendido. Aí, se você tem uma outra versão, eu peço que você esteja me passando, tá? Para que eu possa aprender também. Porque aí o que eu vou fazer? Eu também vou esquecer Hebreus 1, versículo 5, né? Que repete as mesmas, ou seja, uma parte só do versículo que fala lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Como eu disse, se eu pegar o texto inteiro, o contexto, ou se eu pegar somente esse versículo também, 14, já vou me contradizer com ele, com o que relata sobre o Messias. Porque ali é um ultimato ao Messias. Ali no versículo 14, o próprio Criador está dizendo: olha, meu filho, ou para você, né, sei lá, de toda a religião, hein, Jesus, ou Messias, ou Yeshua, ou Yahushua, ou qualquer coisa assim, qualquer nome assim. Então ele está dizendo, o pai está dizendo para ele: olha, se você pisar na bola, eu vou te educar com vara de homem, com vara de pai ao filho de homem. Então veja bem, quando é que o Criador passou isso para o Messias? É isso que eu estou querendo colocar para você, é isso que eu estou querendo compartilhar com você, tá? E quero que você compartilhe comigo. Se você encontrar alguma versão nessa forma, com um ultimato, né, do Criador ao Messias, então eu vou começar a passar, né, vou começar a acreditar que realmente o versículo 14 foi para o Messias. Mas o contrário, eu vou continuar aqui, né, ouvindo e entendendo que a Bíblia, né, ao qual eu leio, que me dá respaldo para o que eu penso. Esse é o meu pensamento, tá bom? Fiquem todos na paz aí do Messias.